Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro do Seminário Geral do Promestre. Meu nome é Antônio, eu sou professor da linha de pesquisa Educação Tecnológica e Sociedade e hoje nós vamos conversar um pouco sobre ética na pesquisa. A ética na pesquisa, mas não a ética na pesquisa em geral, né? Uma ética voltada para a pesquisa, uma ética feita na atividade de pesquisa, mas em especial da pesquisa em educação. Isso é importante, certo? Eu sou então do mestrado profissional aqui, Promestre, e mestrado profissional em Educação e Docência da UFMG. Sou também do programa de pós-graduação em Educação da FAI, professor do Colégio Técnico e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Bom, primeiramente é importante a gente tratar algumas questões conceituais iniciais. O que é ética? A ética da pesquisa e a ética da pesquisa especificamente no campo da educação. A palavra ética é uma palavra polissêmica, ou seja, ela possui vários sentidos, tanto no que diz respeito ao seu uso no senso comum, no dia a dia, quanto no momento em que ela é tratada academicamente, conceitualmente, teoricamente. No cotidiano, o termo ética é considerado como idêntico à moral. Mas há diferenças da ética propriamente dita para com, primeiro, a moral. Moral a gente poderia definir como um conjunto de valores num determinado contexto societário, uma época histórica, uma comunidade identitária, familiar, grupo profissional, segmento social. Ou seja, a moral tem a ver com aqueles valores que são considerados um dado grupo, ou numa época, ou num contexto bem localizado, bem determinado. Valores que são compartilhados por uma dada comunidade de indivíduos. O moralismo é a crença tradicionalmente difundida segundo a qual os valores seriam eternos, teriam um conteúdo absoluto, imutável, proveriam de uma fonte imutável e ou sacra. Pode ser uma fonte da própria natureza humana, considerada como algo imutável, como algo que não sofre variação no tempo, nem com as circunstâncias, nem com os desafios enfrentados pelos seres humanos, ou mesmo proveniente de uma fonte sagrada dos deuses ou, se a gente quiser, do Deus do monoteísmo. E a deontologia? O que é a deontologia? A deontologia ela é um conjunto de valores que são observados no contexto de uma dada prática. Uma prática profissional, por exemplo, ela tem um conjunto de normas, de parâmetros, de formas de comportamento que são consideradas aceitáveis, corretas, justas, que devem ser seguidas. A ética, apesar de poder se relacionar com esses três outros campos, não se identifica a eles. Tá certo? O que é a ética? A ética é um termo derivado do termo grego etikos, o qual significa, basicamente, aquilo que pertence ao ethos. O que é o ethos? O ethos tem a ver com o caráter, a forma própria de ser, um lugar em que se está à vontade, lugar onde se fica bem. Ou seja, o ethos é aquela forma de comportamento, de reação, de posicionamento que caracteriza alguém. Se a gente puder dizer assim, é alguém que é uma forma de se realizar, que o indivíduo forma, que o indivíduo produz, melhor dizendo, que o indivíduo elabora com o decorrer da sua história, com as escolhas que ele faz, com os valores que essas escolhas afirmam e com os valores que essas escolhas também negam. Então, o ethos ele é uma maneira de portar, uma maneira de ser, uma maneira de atuar, que é bastante particular a cada um. Desta última significação, né, vem o termo latino habitat, ou seja, onde nós habitamos, onde nós moramos, o lugar onde moro.
A ética, nesse sentido, possui também nuances na reflexão filosófica. Ela é, num dado sentido, uma disciplina ou área de estudo dos valores. Isso a gente pode achar ligado a Aristóteles também. O momento da ação que tem relação ou é remetida a valores. Ou seja, a ética aqui tem a ver com o caráter de uma ação individual, de um posicionamento do indivíduo frente a valores onde ele escolhe, onde ele forma e se forma nessa escolha. Em nosso encontro, aqui hoje, o termo será tomado rigorosamente nessa segunda acepção. Um momento da ação que tem relação ou é remetido a valor. É um comportamento ativo, então não é apenas a ética, não se refere apenas à escolha ou à intenção ou ao valor, mas acima de tudo ao comportamento, a forma de atuar, aquilo que expressam escolhas, que expressam adesões ou recusas a certos valores. Comporta determinadas escolhas entre opções. Então, a ética, o comportamento ético, é sempre um comportamento de escolha, um comportamento em que o sujeito ou o agente se posiciona. É um posicionamento valorativo dos indivíduos frente a situações. Situações que pedem das pessoas uma resolução de determinadas práticas em contextos particulares. Ou seja, a ética é sempre alguma coisa que está situada no tempo, no espaço, nas circunstâncias, em um determinado momento, em uma determinada circunscrição, em uma dada realidade onde o sujeito precisa se mover. Agora, ele se move, pelo menos ele deve se mover assim, nas suas escolhas, fazendo escolhas que, de alguma maneira, afirmam e recusam valores. Evidentemente, não é toda escolha que é uma escolha ética, imediatamente, ainda que, no fundo, todas as escolhas possam ter, em maior ou menor medida, um caráter ou uma implicação ética. Isso pode existir. Por exemplo, a escolha, se a gente pensar na pesquisa, a gente vai ver mais à frente, com maior detalhamento, a escolha por uma metodologia, ela pode ter implicações éticas. A escolha de um posicionamento político, um posicionamento frente a certas regras, pode ter uma implicação ética, ainda que ela não envolva diretamente, imediatamente ao outro. Mas a ética, de alguma maneira, esse posicionamento é um posicionamento em que o outro está sempre envolvido nas nossas deliberações. Existem, evidentemente, comportamentos que têm o outro imediatamente dado. Aí sim você tem uma atuação que é especificamente ética, mesmo atuações profissionais. Um autor que eu vou referir mais à frente, Gustavo Bueno, um autor materialista espanhol, que é pouco conhecido fora da Europa, mas é um autor que eu encontrei num projeto de pesquisa que eu desenvolvi sobre bioética materialista. Ele chama a atenção, por exemplo, que a medicina, e eu poderia acrescentar a educação também, ainda que, evidentemente, por mediações um pouco diferentes, em um nível de eticidade, talvez, diferente ou menor, mas ele diz que a medicina é uma área profissional eminentemente ética. Por quê? Porque o médico, ele é, na sua atuação, não só o médico, a gente pode colocar qualquer profissional de saúde nesses termos também, mas um médico, na forma mais imediata, ele tratando do paciente, imediatamente a vida, a situação, o bem-estar do outro é a preocupação que move aquele médico, ou precisa mover. Tá? Se o médico não é movido em nenhum momento por esse tipo de preocupação, você pode se questionar se ele é um médico, ou se ele é, por exemplo, um vendedor de remédios. Um vendedor de remédios com uma especialização médica. Né? Se ele não tiver essa preocupação, que é uma preocupação ética, porque o bem-estar do outro imediatamente
está dado na minha atividade. De certo modo, a educação também, ainda que a educação seja de um modo mais mediado, seja de um modo mais particularizado. Mas também a educação envolve essa preocupação ética, a preocupação da minha posição frente às implicações que essa posição terá para quem eu for. Aqui eu vou trazer a citação de um autor conhecido, Adolfo Sanchez Vasquez, num livro dele que é muito conhecido. Também é um manual introdutório à ética, em que ele chama atenção: o comportamento prático moral, ainda que sujeito à variação de uma época para outra, de uma sociedade para outra, ou seja, aquilo que é considerado certo ou errado, pode variar em várias circunstâncias, pode variar de uma sociedade ou comunidade histórica para outra, ou dentro de uma mesma comunidade. Varia enormemente em alguns contextos mais problemáticos, de uma época para outra, mas remonta até as próprias origens do homem como ser social. Por quê? A posição humana de cada indivíduo necessariamente contém um outro indivíduo, um grupo de indivíduos. Cada ação nossa remete de maneira direta ou indireta a uma série de outros semelhantes. Então, de certa maneira, o posicionamento nosso, o de cada um ou de um grupo, num dado momento, considerar e ponderar aqui qual seria a ação mais correta ou incorreta, ela é alguma coisa que pertence à nossa forma de ser, que é o ser social. Exatamente porque a vida do outro está imediatamente implicada nas minhas ações. O problema prático que o indivíduo deve resolver na sua vida cotidiana, isso é um problema ético real, um problema ético em que o indivíduo tem de se virar, por assim dizer, com ou contra os valores da sua época, e o problema teórico, cuja solução compete ao investigador a partir da análise do material que lhe é proporcionado pela prática efetiva dos homens, não podem ser identificados. Isso é importante, porque ainda que fazendo o que nós vamos fazendo aqui, discutindo a ética da pesquisa, dar aula, de alguma maneira tocar as pessoas para a existência dessas questões, ela é importante, só que ao mesmo tempo, essa discussão, esse exame, ou mesmo tocar esteticamente os outros para a questão ética, por si mesmo não resolve nenhum problema ético real. O problema ético real tem a ver com a decisão de indivíduos ou grupos em situações muito particulares. Então, por isso, são, de certa maneira, duas dimensões diferentes. A dimensão prática e real do indivíduo deve decidir. Afinal, eu vou fazer uma entrevista, vou fazer uma coleta de dados por questionário, vou circunscrever o número de indivíduos a 10 ou a 100. Todas essas escolhas comportam implicações éticas que o pesquisador, no nosso caso aqui, o mestrando e o orientador, precisam ponderar, mas é diferente daquilo que eu mesmo, por exemplo, não mais como orientador, mas como estudioso da filosofia, como pesquisador em filosofia, posso até utilizar uma pesquisa, ou esse aspecto da pesquisa, para pensar a própria ética. São duas coisas diferentes. Veja, nesse sentido, pensar teoricamente a ética não fornece por si mesma uma garantia real de que os indivíduos possam decidir de maneira eticamente adequada. Certo? Nesse sentido, dizendo muito simploriamente, não há uma receita do bem agir. Isso é uma lição que remonta a Aristóteles. Aristóteles, na sua Ética Nicômacos, vai chamar a atenção. Você pode ensinar alguém a agir bem, mas não tem como ensiná-lo a ser virtuoso. Ou seja, você pode até discutir o que é o bem, de uma certa maneira examinar boas e más ações, mas esses exames e essas discussões, por si mesmos, não formam
um sujeito capaz de decidir tem, de realizar na sua prática o melhor possível. Né? No caso do Aristóteles, o bem é isso, o melhor possível. Né? Não necessariamente. Bom, a ética na pesquisa é alguma coisa que tem a ver com a bioética, inclusive. Né? A bioética começa se referindo aí, como está na citação de Lucian Sieves, em seu Para uma Crítica da Razão Bioética, começa voltado às pesquisas médicas, às pesquisas que desenvolviam fármacos, terapias, ou que buscavam entender a ação de elementos patógenos, sejam vírus, bactérias, mudanças ambientais no organismo de indivíduos e populações. Diz aí o Lucian Sieves, a bioética tomou corpo nos Estados Unidos nos anos 70, a partir dos escândalos de Brooklyn, Willowbrook e Tuskegee, onde, em respeitáveis instituições hospitalares, médicos não menos respeitáveis, ou seja, não eram crápulas, não é nenhum deles era o Joseph Mengele, necessariamente, não tinha achado que a consideração pela pessoa fosse suficiente para os impedir, por exemplo, de inocularem subrepticiamente o interesse superior da ciência células cancerosas em seus idosos. Os eventos de Tuskegee, inclusive, é um filme cuja versão brasileira, o título é Cobaias. É um filme muito interessante que conta a história de um experimento não envolvendo câncer, mas o estudo de sífilis, que durou quase 30 anos, ou mais de 30 anos, e que, num dado momento, ele se transforma de um experimento ou de um estudo experimental medicinal para gerar um remédio, se transforma num estudo que visava, absurdamente, ponderar o quanto a sífilis poderia agir de maneira diferente em organismos de homens negros em relação a homens brancos. E mais, em momento algum, se avisou àquele grupo de homens que estavam recebendo o suposto tratamento de que o tratamento não estava sendo dado. Eles estavam sendo acompanhados, havia todo o cuidado com saúde, as dietas, nutrição, com todo o medicamento para outros tipos já medicamentos à época para outros tipos de transtornos associados ou não à sífilis, mas não havia uma ação sobre a sífilis. Por quê? Porque ali estava se usando aqueles seres humanos, aqueles homens negros, como cobaias para verificar como se havia diferenças na ação da sífilis no organismo deles em relação ao que se observava nos homens brancos. Então, veja, é uma história bastante sórdida, né? A história que faz nascer a bioética. Né? Claro que ela não apenas ela nasce nos anos 70, ela ganha um impulso a partir dos anos 70, com esses escândalos das décadas anteriores nos Estados Unidos, mas a gente pode lembrar também dos pseudo-experimentos nazistas. Né? Muitos deles eram pseudo-experimentos, outros não. Há, inclusive, para quem tiver curiosidade, a tese de um professor da UFMG, da Departamento de Pediatria, uma tese de doutorado, que é sobre bioética em pesquisas com crianças, em que ele chama a atenção que algumas terapias e alguns princípios que se transformariam em fármacos foram testados nesse contexto. Então, vejam, a história de fármacos e terapias, ela apresenta problemas. Por isso, a bioética acabou ganhando impulso, surgindo e ganhando impulso. Então, nesse sentido, a bioética também é um termo polissêmico. Né? Os termos, apesar de parecerem simples, são complexos. Né? Aqui é uma distinção que o Gustavo Bueno, que eu já me referi, faz entre bioética com B maiúsculo e bioética com B minúsculo. A bioética é um campo de problemas e desafios concretos que tem a ver com intervenções medicinais, com pesquisas, que podem ter por objeto organismos vivos, em especial o ser humano, mas não apenas, relações humanas com o meio ambiente, a pesquisa e desenvolvimento que tem como objeto de prática seres vivos, humanos em particular, assim como atividades socioprodutivas sobre a biosfera. Veja, é um conjunto de problemas, é
de relações, é um campo de objetos reais. Já a bioética com B minúsculo, ele chama atenção, é um campo disciplinar, científico, filosófico, é um estudo das categorias fundamentais, dos dilemas práticos, das pressuposições axiológicas, ou seja, os valores que suportam as decisões, as aceitações ou recusas de determinados comportamentos, das alternativas de ação. É aberto a divergência entre pesquisadores, correntes e perspectivas filosóficas, algumas vezes potencialmente concertantes, ou seja, é possível haver uma discussão, é possível haver uma conciliação de posições diferentes, outras em contraposições quase inconciliáveis. E aí a gente tem basicamente três que eu chamo de três estratégias. Né? A transcendental, que tem a ver com uma definição ahistórica e incondicional das categorias, pode ser laica, como por exemplo em Kant, como pode ser religioso, que é a bioética, por exemplo, da Igreja Católica. Uma pragmática, em que a questão principal é referida aos efeitos de decisões e atos, ou seja, o pragma é a busca pela decisão com relação aos resultados que essa decisão pode acarretar a outras pessoas. Então, o que importa são as consequências. E, no caso, pode ser materialista. A definição histórica e condicionada das categorias pelo entendimento da realidade. Ou seja, as categorias não são históricas nem incondicionais. Pessoas, respeito, etc. São categorias que podem variar de acordo com a realidade histórica concreta, com as condições nas quais as comunidades vivem. Pode ter um fundamento naturalístico, pode ser um darwinista, ou pode ser sócio-histórico, pode ser um marxista, por exemplo. E a ética da pesquisa? Aqui eu trago para nos ajudar a Isabel Carvalho, que é uma professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em que ela observa o seguinte: a conduta ética do pesquisador decorre, sobretudo, de um exercício constante de compreensão e da justificativa de sua intervenção no mundo. Ou seja, é uma reflexão que o pesquisador precisa constantemente estar aberto a fazer. Ele precisa refletir e entender as suas próprias compreensões. E, a partir delas, conseguir justificar essa intervenção. E a responsabilidade que essa intervenção também está. Ela fala da sua responsabilidade com o impacto de sua ação sobre outras pessoas, paisagens, ambientes e uma miríade de existências humanas e não humanas, com vistas à produção de conhecimento científico. Ou seja, a ética aqui tem que ser pensada como um momento da produção do conhecimento. E isso vai ser sempre aqui a nossa perspectiva. Bom, o que é pesquisar? Já que todo mundo aqui vai fazer pesquisa, está fazendo pesquisa, orienta a pesquisa, o que é pesquisar? Pesquisar é um ato político. Realizar pesquisas é um ato político. Quem diz isso são autoras de um livro importante, interessante, porque é um dos primeiros que consolida uma legislação internacional e, ao mesmo tempo, levanta uma série de exemplos mundo afora. O livro consta da bibliografia, inclusive, dessa apresentação. O livro se chama Ética e Pesquisa em Educação. É um livro escrito a 6 mãos. Raquel Brooks, Kit Terwillig e Meg Maguire são pesquisadoras, uma pesquisadora australiana, uma britânica, uma norte-americana, que fizeram essa obra consolidando essa discussão da ética e da pesquisa em educação, das relações extremamente complexas, delicadas e bastante desconcertantes, sensíveis, meandradas. É um livro que eu indico. Ele não contém respostas, não vai haver respostas, né? Mas exatamente pela qualidade das questões e também dos exemplos da diversidade de problemas que tem a ver com a cultura do pesquisador, com a cultura de pesquisa ao qual o pesquisador está vinculado, etc. E ela cita, como Maltner sustenta, não podemos ser espectadores inocentemente implantando nossos métodos. Em vez disso, devemos assumir a responsabilidade, não só pelo que trazemos à existência,
o conhecimento. Né? O conhecimento, um conceito, uma análise, uma determinada consolidação de entendimento. Mas também por como fazemos isso. Porque os dois são inseparáveis. Ou seja, o como e o que fazemos, o pesquisar e como pesquisar, não são atos que você possa separar responsavelmente. Eram separados? Eram. Mas agora eles não é mais possível responsavelmente, como cientista, separar esses dois atos. De fato, nossa compreensão da prática ética precisa ser suficientemente ampla para que ela englobe os objetivos políticos e ou as intenções de nossa pesquisa. Ou seja, é um esforço, antes de tudo, de autocompreensão como pesquisador. O que eu pretendo? O que essa pretensão contém? A que essa pretensão dirige? Quais os objetivos que estão contidos nela? Como é que eu desdobro um objetivo geral em objetivos que o compõem? E o que esses objetivos pressupõem e implicam? Está aí no livro, está na página 81, essa citação. O que pesquisar? A gente vai continuar um pouco com elas. O pressuposto aqui é que os pesquisadores em educação geralmente se concentram em fenômenos sociais, como ensino, aprendizagem, repetência, desempenho e progresso. São de natureza profundamente ideológica, ou seja, eles transmitem e expressam uma determinada compreensão da realidade. Ideologia aqui tem um sentido não de falso ou verdadeiro, não de um conteúdo equivocado ou manipulado, contraposto a um conteúdo científico, mas tem a ver com as visões de mundo, com uma visão de mundo como uma espécie de concepção ou um conjunto de parâmetros que dirige ou orientam as nossas decisões. No sentido de que disposições, crenças, valores, desejos estão implicados em sua criação, sustento e transformação. Então, essas noções elas não são noções neutras que corresponderiam simplesmente a um checklist de elementos que tivessem que conter ou mesmo de um índice de desempenho. Essa posição, no entanto, não é assumida por todos os pesquisadores. Nem sempre é muito claro isso, que essas definições não são neutras. Por exemplo, aprendizagem, repetência, desempenho, progresso. O que você quer dizer com isso? Ao escolher um tópico para investigação, os pesquisadores da área da educação são influenciados não apenas pelos seus próprios interesses e compromissos políticos pessoais. Eles existem, mas eles também são determinados e condicionados por um dado contexto social no qual eles pesquisam. Pode ser um contexto social amplo, entendido como a sociedade, ou um contexto social mais restrito, como a forma da academia, ou até a instituição na qual eles pesquisam. Mesmo que nós, pesquisadores, raramente consigamos perceber isso. O que pesquisar? Em alguns tópicos, em alguns casos, o tópico da pesquisa pode ser limitado pelo desejo de não ameaçar as crenças e ou valores do grupo particular. Isso é uma questão que tem alcançado uma certa proeminência atualmente. Hemsley e Triano afirmam que não é necessariamente antiético, não é, buscar pesquisas que toquem em questões privadas e que podem ser vistas como ameaçadoras por potenciais respondentes. Eles reconhecem que tais julgamentos são frequentemente difíceis. São difíceis de fazer. Mas é por isso que, no momento em que se dirigirem a um participante, é preciso que tudo isso fique explícito. O tipo de questão. Certo? Por exemplo, uma entrevista. Essa questão vai tocar em questões que são existenciais, em questões pessoais, relação com a família, em autoidentidade profissional, etc. Certo? Vejam, não é que essas questões não possam ser pesquisadas. Podem, mas elas precisam ser pesquisadas de maneira responsável. E a maneira responsável é sempre explicitando aos participantes. Em nossa opinião, as avaliações de legitimidade de investigar um determinado tópico dependem não apenas das avaliações de sua sensibilidade em relação à privacidade e em outros aspectos, mas também de ponderar estes quanto ao valor da pesquisa proposta sobre o tópico. Veja, como escolher o que vale mais? Como escolher o que vale mais? Isso é um desafio.
Aspectos éticos do design da pesquisa, ou seja, metodologia não é neutra, como eu já chamei a atenção. Hammersley, alega que uma ênfase crescente na ética levou à negligência da técnica de pesquisa, com considerações éticas tratadas por alguns como constituindo os próprios fundamentos da pesquisa. Elas vão criticar esse autor e dizer que sim, fazem parte. Na verdade, em comum com outros pesquisadores sociais, sugerimos que a pesquisa mal elaborada é, por definição, antiética, porque é uma pesquisa que não sabe onde chegar, por que chegar, qual que é a intencionalidade, o que se pretende. Uma vez que é provável que ela desperdice o tempo dos participantes, arrisca expô-los desnecessário, possivelmente, a eventos dolorosos de sua vida, sem um fim útil. Não é seu, mas é sem um fim útil. Qual que é a utilidade da minha pesquisa? Qual o benefício que a minha pesquisa traz potencialmente, inclusive aos participantes, frente aos riscos que ela impõe? Logo, pesquisas mal projetadas podem desencorajar o participante de futuros trabalhos de pesquisa, que podem ser de melhor qualidade, afetando assim a comunidade acadêmica mais ampla. Considerações éticas devem informar o design da pesquisa. Claro, mas não devem determinar o design da pesquisa. Isso aqui é sempre uma ponderação difícil de se fazer, certo? Não há uma chave mágica para isso. Não há uma chave mágica para isso. Mas veja, as considerações éticas devem fazer parte do desenho da pesquisa. Mesmo a escolha do tópico não pode ser considerado um ato eticamente neutro. E não é. É um ato que contém toda uma história ideológica de um tempo, de um problema, de uma determinada situação, de um determinado contexto social. E dado o alcance das pressões que levam a uma decisão sobre o que pesquisar. Tomar uma decisão sobre o que acontecerá com os dados no final do projeto está se tornando uma parte cada vez mais importante do design da pesquisa. Ou seja, tornar os dados, os resultados, os benefícios do projeto, coisas que possam, de alguma maneira, retornar à comunidade, que a gente pensa na comunidade de educação, a comunidade que participou da pesquisa, que tornou a pesquisa possível. Como pesquisar? Ponderações éticas também influenciam a escolha de métodos de pesquisa a serem utilizados. Imperativos políticos mais amplos podem entrar em jogo aqui, influenciando os métodos escolhidos, bem como o tópico da pesquisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o financiamento do governo tem sido intimamente ligado ao uso de métodos quantitativos e de abordagens experimentais em particular. Certo? Isso é da cultura americana. Objetividade significa coisa que eu posso mensurar, que eu posso, de alguma maneira, distribuir numa zona temporal e ponderar a sua variação. Mas não é a única forma de objetividade possível. Em contraste, alguns pesquisadores feministas têm tido um compromisso político em usar métodos qualitativos e rejeitar técnicas quantitativas, que eles consideram privilegiar um modo masculino de conhecer. Aí você tem um outro extremo. Tá? Um outro extremo. Uma tendência bastante forte na área de educação, e no PROMESP, que eu noto, é um cruzamento desses dois approaches, o quantitativo e o qualitativo, aonde o quantitativo ele serve para, de alguma maneira, medir uma regularidade de certas impressões, de certas experiências, de certas considerações, de determinados conceitos práticos. Tá? Conquanto tais diferenças entre as aproximações mais quantitativas ou mais qualitativas, para muitos pesquisadores em educação contemporâneos, o tópico em si, e como é expresso por meio de questões específicas de pesquisa, provavelmente terá uma influência importante na escolha dos métodos de pesquisa. No Reino Unido, por exemplo, né, duas das autoras, Brooks e Maguire, orientam dissertações na área de educação em que os alunos optaram por usar métodos baseados em texto, em vez de exigir contato com o participante. Por exemplo, uma entrevista em que o participante responde, seja numa plataforma digital,
seja por escrito senso, as perguntas. Ele constrói uma narrativa, por exemplo. Principalmente para evitar de ter que submeter suas propostas de pesquisa para revisão ética. Aqui, no nosso caso, no Brasil, em especial no FMG, isso não evita, certo? Mesmo que você vá proceder a um método de aproximação distanciado, virtualizado, por exemplo, para o meio digital, é necessário apresentar pelo menos a questão motivadora da sua entrevista semi-estruturada. Certo? Então, não adianta. É preferível desenhar bem a entrevista do que recorrer a isso simplesmente como um estratagema. De todo modo, é igualmente importante que as escolhas metodológicas não priorizem a coleta de dados por considerações éticas. Não deve ser essa, você não deve ter medo. Como Riz e Ali argumentam, nem todos os dados da pesquisa são um jogo justo, independentemente das intuições a ser obtidas ou do brilho do design da pesquisa. Vai haver sempre um risco. Tanto que a nossa questão não é evitar riscos. Riscos haverá. Agora, esses riscos precisam estar conscientizados pelo pesquisador e explicitados da melhor maneira possível para o participante. Aqui tem um caso que é interessante, que elas contam, né, que é de uma pesquisa envolvendo alunas de ensino médio que interagiam também por bilhetes durante a aula. E a observação do funcionamento da turma levou as alunas a pensar se não poderiam recorrer a esses bilhetes, porque as alunas jogavam na lata de lixo após a leitura. Então, isso foi um debate da própria equipe de pesquisa. Será que era conveniente ou não? Né? No caso específico, ela concluiu, né, a orientadora, que poderia usá-lo, mas era necessário pedir autorização das meninas para realizar a análise. Né? Acabou que as próprias meninas se dispuseram a entregar os bilhetes. Falaram, não tem problema, porque a gente não trata necessariamente de coisas tão íntimas, é possível, né, de observar aqueles bilhetes que a gente quiser, a gente disponibiliza. E elas disponibilizavam. Né? Mas você poderia ter a alternativa de recusar o uso, uma vez que o fato de jogar na lata do lixo não é uma autorização para ser usado. Percebe? Então vejam, aquilo que eu chamei a atenção. Não há uma resposta absolutamente certa, ainda que possa haver uma seja inaceitável. Deve haver uma que é inaceitável, mas não há aquela que é absolutamente correta. Não há. Isso depende muito da sua ponderação, depende do seu compromisso e de quanto a sua sensibilidade como pesquisador é formada para entender e aderir a esse compromisso. E aqui nos leva ao final aqui, né, que é a ética em pesquisa e em educação. Que, mais uma vez, é a Isabel Carvalho aqui que nos vai ajudar a pensar. A questão mais estrutural que se apresenta é a da formação de uma postura ética como qualidade intrínseca do fazer da pesquisa e, portanto, do pesquisador. Veja, o ethos do pesquisador ser informado eticamente. Não é a preocupação ética vir de fora, mas a preocupação ética estar presente na própria proposição da pesquisa, no ser pesquisador. E aqui a professora Isabel Carvalho, dá até uma dica, né, prática. Isso significa a internalização dessa preocupação nos currículos dos cursos de graduação e de pós-graduação. Isso é necessário. Integrar esse debate à formação do pesquisador. E não querer que esse debate venha de fora. Bem como nas relações de orientação, de modo a promover a formação de uma capacidade reflexiva de caráter ético, como parte fundamental da formação científica. Ou seja, não é algo que venha de fora, não é um constrangimento exterior, mas é algo, um elemento, uma relação constitutiva com o problema da ética. Certo? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que
tenha sido produtivo, proveitoso em alguma medida, apesar das minhas dificuldades para lidar com essas mediações. Aqui estão as principais referências bibliográficas, tá certo? Para consulta, quem quiser se aprofundar. Uma parte dessa apresentação é baseada em aulas que eu dei numa disciplina sobre ética na pesquisa em educação, no Promessa, em 2019. Quem quiser, eu posso disponibilizar, eu vou disponibilizar essa apresentação, claro, mas posso também disponibilizar algumas das aulas, algumas das questões trabalhadas em sala de aula, certo? Para quem tiver mais interesse, eu estou sempre disponível no Promessa, estou sempre disponível através do e-mail, né, filosofiapromessa@gmail.com. Então, quem quiser entrar em comunicação comigo, quem quiser interagir, quem quiser bater um papo virtual também, a gente pode ajeitar, pode se arrumar também um horário que tiver interesse, eu estou sempre aí disponível. E agora a gente abre para a nossa discussão, para as perguntas. A gente pode aprofundar certos pontos ou dar algum esclarecimento maior. Um abraço a todos, se cuidem, cuidem dos seus, tenham responsabilidade e muito sucesso para vocês, muita calma, sem estresse demasiado, pensar a pesquisa com responsabilidade, repensar a pesquisa se for o caso, dadas as nossas circunstâncias, mas sempre ter claramente as implicações que o meu movimento de pesquisa tem para o outro. Certo? Um abraço a todos e muito sucesso.